Eu estava buscando no Senhor aquilo que Ele queria falar conosco nessa manhã. O Espírito Santo me trouxe a memória que hoje não seria só mais um início de semana, né? Mas seria o início de um novo mês. E não só também de um novo mês, mas praticamente de um novo ano que estava se iniciando. E todo início de ciclo me faz refletir no que passou, os erros que eu cometi, onde eu posso melhorar. Eu sou uma pessoa que eu funciono com esses encerramentos de ciclo, sabe? Eu gosto muito de encerrar, iniciar um ciclo e refletir o que passou e planejar o próximo ciclo que vai iniciar. E isso é muito bom para a gente ter o coração sempre alinhado, para a gente ter a nossa mente alinhada, para a gente ter propósito, para a gente saber para onde a gente está indo, onde a gente quer chegar e principalmente o que eu posso fazer para chegar até esse lugar onde o Espírito Santo está conduzindo. E se a gente fala de início de ciclo, a gente precisa ter essa visão estratégica de propósito. Esse olhar para esse novo que está chegando, para esse novo tempo, nova semana, novo mês, novo ano, ele precisa me levar a olhar adiante. Eu preciso olhar para isso e perguntar mesmo ao Senhor, o que o Senhor tem para mim e para minha casa nessa nova estação? E é muito lindo fazer essa pergunta para Deus, porque realmente o Senhor nos responde. Realmente o Senhor nos conduz. Ele fala conosco através dessa pergunta. Uma pergunta sincera de saber para onde eu estou indo. Eu não quero sair vagando, Deus, na minha própria vontade. Eu quero fazer a tua vontade. E Ele fala. E eu confesso para vocês que conforme, seja qual for assim a resposta do Senhor, algumas delas fazem com que o medo tende a aparecer. Mas não porque a gente não tem fé, não porque a gente não confia, mas porque é algo que está muito além daquilo que a gente um dia imaginou ou sonhou viver. Então tem gente que prefere viver do jeito que está, ao invés de perguntar ao Senhor o que o Senhor tem para mim para essa nova estação. Só que eu quero compartilhar com vocês algo aqui sobre essa questão do medo, porque todas as vezes que eu me pego tendo esse sentimento, eu não o rejeito. Porque se o medo aparece, ele tem um propósito para aparecer. O medo é um dos sentimentos mais primários que nós temos como ser humano. Ele está em nós desde quando a gente nasceu. O medo faz parte da nossa vida. Então, quando eu sinto medo, eu não rejeito. Eu procuro entender de onde ele vem e por que ele está aqui. Porque ele faz parte da vida. A vida não é só alegria, a vida não é só sorrir, tá tudo certo, tá tudo bem. Não. Não. Quem vive assim vive totalmente fora da realidade. O medo ele faz parte da nossa caminhada. Só que a gente precisa entender por que ele está aqui. E buscar em Deus um jeito de resolver essa questão, para que esse medo venha nos fazer crescer e refletir, mas jamais nos paralisar. E aí, refletindo um pouco sobre isso, o Senhor me levou para um texto bíblico, que está em Números, no capítulo 11. E aí a gente vai entender um pouquinho o que o Senhor tem para nós aqui nesse tempo. Se você tiver com a sua Bíblia, pode abrir comigo, Números 11. Nós vamos ler do versículo 4 ao 6. Números 11, 4 ao 6, está escrito assim a palavra do Senhor. Então, o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Tome cuidado com quem você vai andar nessa nova estação. Tome cuidado com quem você vai caminhar junto nesse novo tempo, durante essa semana. Tem alguns encontros marcados essa semana que você não precisa estar. Toma cuidado. E através desse texto você vai entender por quê. O povo de Israel estava aqui caminhando com um povo estrangeiro. E aí esse povo começou a reclamar e a palavra de Deus diz: e o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer. O povo começou a reclamar. Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. Isso é muito forte. Esse texto que lemos mostra de uma maneira muito explícita, assim, o sentimento do povo de Israel quando eles estavam peregrinando no deserto rumo à terra prometida. No capítulo anterior, no capítulo 13, nós vemos que Moisés ele havia enviado 12 homens, um chefe de cada tribo de Israel, para espiar a terra que iriam conquistar. Moisés era muito estrategista e ele tinha essas táticas para
E estava corretíssimo fazer isso, para ele não chegar naquele lugar e ser pego de surpresa pelas situações que estavam ali. Então ele manda esses espias para a terra. E a Bíblia fala que esses homens ficaram 40 dias nessa missão e voltaram com muitas novidades para contar. A terra era boa, tinha muitos frutos, era um lugar incrível, como realmente Deus havia dito. Saiam do Egito e eu vou levar vocês para a terra que mana leite e mel. É uma terra boa, uma terra onde vocês vão comer aquilo que vocês não plantaram. É uma terra maravilhosa, pode ir que eu estou com vocês. Só que esses espias, ao invés deles fixarem os olhos nessas coisas boas, o relatório que eles trouxeram para Moisés teve um foco muito maior nas dificuldades do lugar. Eles até trouxeram os frutos na terra, da terra que estavam ali, que estavam para enfrentar, para chegar. Só que o foco deles era nas dificuldades do lugar. Porque tinha, gente, nenhum lugar é 100% seguro, nenhum lugar é 100% de coisa boa. Nenhuma situação que Deus nos conduz vai ser 100% correta. Vão ter coisas que são maiores do que nós, vão ter desafios que são maiores do que nós. E o que eu já aprendo aqui, nesses dois versículos, basicamente, é que um olhar desajustado nos impede de ver e viver a promessa do Senhor. Um olhar que não está alinhado com o que Deus tem para nós, um olhar que não está alinhado com o céu, vai embaçar a nossa visão. E a gente não vai conseguir visualizar aquilo que Deus tem para nós. Agora, percebam comigo como o medo dessas dificuldades roubam a beleza do que é bom. E é por isso que eu digo, o medo, ele precisa, quando o medo vem, a gente precisa, ligar um sinal de alerta e entender por que ele está aqui. Porque senão ele vai roubar a beleza do que é bom. E Deus tem coisas boas para nós porque Ele é um bom Pai. E quantas vezes nós temos essa mesma atitude que o povo de Israel teve? A gente faz algumas associações, a gente senta em algumas mesas que a gente não deveria estar, a gente escuta pessoas que a gente não deveria ouvir e a gente cai na cilada de estar com o mesmo discurso que elas, quando Deus está nos chamando para fazer algo diferente. Caímos na cilada de olhar as dificuldades e permitimos que elas tomem o domínio total da nossa mente, trazendo medo e dúvida. Nós também somos como Israel. E essa atitude tanto dos espias que foram ali, eu entendo, ao meu ponto de ver, que era fruto da sua história. Porque olha só, a Bíblia relata que os israelitas eles foram escravos no Egito por mais de 400 anos. Então foi muito tempo. Teve gente que não viveu outra realidade a não ser a realidade de escravidão no deserto. Quando Deus levantou Moisés para tirar o povo dessa opressão que eles viviam, eles enfrentaram muitas coisas que eram completamente desconhecidas para eles. Eles não tinham ideia do mundo que os cercavam além do Egito, além daquela realidade de escravidão. E aí o que aconteceu foi que durante o caminho rumo à terra prometida, por diversas vezes eles começavam a reclamar das dificuldades que estavam enfrentando, como eu e você. Da comida, que era sempre a mesma, da situação que estava difícil. Como é que Deus tira a gente de algo bom e traz a gente para o deserto? E tantos outros problemas e situações que a gente nem imagina que eles enfrentaram durante esses 40 anos de deserto. E antes de começar a criticar, a gente deve parar e pensar como foi difícil para eles também, né? De uma hora para outra, eles receberam uma ordem de Deus de largar tudo para trás. Largar suas casas, largar suas vidas, e tiveram que seguir um caminho incerto, um caminho desconhecido, rumo a um lugar que também era desconhecido. E por mais que eles vivessem sob aquela opressão egípcia lá de trás, olha só que interessante, essa situação, que aos nossos olhos é ruim, porque a gente já sabe o fim dessa história, para eles era algo que eles já estavam estranhamente habituados a viver. Eles nasceram do Egito. Eles não conheciam outra realidade. Então sair de lá era algo que dava medo. Mas aí Moisés chega para eles e fala, olha, vocês não vão ser mais escravos. Ele fala, tá bom, mas eu nem sei mais viver desse jeito. Eu não sei nem como viver sem ser escravo. E aí o que acontece eles começam a sentir falta daquilo que tinham no Egito, daquilo que tinham lá atrás. E a princípio, nesses versículos que nós lemos, pode parecer que o povo de Israel estava sentindo falta apenas das coisas, das comidas, porque a única opção de alimento no deserto é aquilo que Deus manda. Deserto não tem fartura de alimento. Deserto não tem opção. Deserto é lugar de dependência do Senhor. Então, eles, a princípio, quando a gente lê, fala, o povo queria comer algo diferente. Eles estavam comendo todo dia a mesma coisa, era o que Deus enviava para ele.
Só que ao meu entender, no meu ponto de vista, esse tipo de reclamação vai refletir algo muito mais profundo do que uma simples vontade de comer algo diferente. Essa fala da nação, essa fala do povo parece refletir o medo de viver o novo. Não é só a vontade de comer uma comida diferente, mas é o medo de viver o novo. E pode parecer loucura ouvir alguém sentir saudade de viver um tempo de escravidão. Só que a saudade do passado nem sempre revela um apego àquelas coisas que ficaram para trás. Muitas vezes demonstra o medo, uma insegurança de viver um novo tempo. Entenda, saudade do passado nem sempre é algo ruim. Você pode sim sentir falta de um tempo bom que você viveu. O problema é se essa saudade não te deixa seguir em frente, atrapalhando o futuro que Deus tem para você, que é muito mais glorioso de tudo aquilo que você já viveu um dia. Você pode ter saudade, mas essa saudade não pode te prender a esse passado. Você já tentou caminhar olhando para trás? É impossível, gente. Porque uma hora você vai bater em algo, uma hora você vai se machucar e uma hora você vai ter que parar. E esse é o perigo de andar tendo saudade daquilo que ficou para trás. Portanto, se você quiser continuar caminhando para conquistar o que Deus preparou para você e a sua casa, lembre-se de alguns pontos que eu quero compartilhar aqui nesta manhã e guarde isso no seu coração. Primeiro, se você deseja seguir em frente e conquistar aquilo que Deus tem para você, sempre siga olhando para o alvo. Sempre siga olhando para frente. É lá que está o seu novo foco. E esse novo foco precisa ser ajustado pelas lentes da fé. Segundo ponto, o passado pode servir para nós como referência, mas não pode definir o nosso futuro. O passado não pode definir como será o nosso futuro. Ele deve ser aquele retrovisor que a gente dirige olhando para trás para ter como referência, mas a visão principal é aquela que está diante de nós. É olhando para frente que a gente não vai tropeçar. É olhando para frente que a gente não vai cair. É olhando para frente que a gente não vai se machucar. Terceiro ponto, para viver o novo você precisa ter coragem. E coragem não é ausência de medo, mas é a certeza de que você está ouvindo a pessoa certa. A pessoa certa que está te chamando para essa jornada, que é o nosso Deus. Quarto ponto, algumas coisas, lugares, atitudes, pessoas vão ficar para trás e está tudo bem. Apenas confie que Deus está cuidando delas, Deus está cuidando de você. Encerre esses ciclos com honra e siga adiante. Quinto e final ponto. Tenha sempre em mente que o mesmo Deus que te guardou no passado é o Deus que está te chamando no presente e é o mesmo Deus que já está no seu futuro. Por isso não temas, siga adiante com coragem. Siga adiante com coragem. Eu sinto o Espírito Santo dizendo para muitos aqui, você ainda não conquistou, você ainda não viveu o que Deus tem para você, porque você está preso ao teu passado. Quem está ao seu redor está vendo que o teu passado não era o lugar que Deus tinha para você. Quem está ao seu redor já consegue enxergar que você precisa abrir mão desse passado. Você precisa mudar suas atitudes, você precisa largar mão de algumas coisas para viver o novo. Só que você ainda não entendeu. Mas em nome de Jesus eu quero declarar sobre a tua vida hoje, que você vai sair daqui desse devocional, olhando para essa nova semana, olhando para esse novo mês e já contemplando esse novo ano com uma nova visão, disposto e disposta a seguir aquilo que Deus já está te chamando para viver, sem olhar para trás, sem olhar para esse passado de escravidão que está te aprisionando, para que você viva aquilo que Deus tem para você. Eu sei que dá medo, porque o Senhor também aqui está chamando eu e a minha casa para viver algo novo. Mas nós decidimos seguir com coragem, porque eu sei que dependente da dificuldade que a gente vai enfrentar, o que Deus tem para nós é infinitamente melhor do que nós já estamos vivendo. Por mais que você já esteja vivendo algo bom, se Deus está te chamando para algo novo, é infinitamente melhor. E é essa unção de coragem e ousadia que eu quero declarar sobre vocês aqui hoje. E coragem, presta atenção, é conseguir olhar para trás e dizer, ok, aquilo que eu comia, os peixes que eu comia, todos aqueles pepinos, cebola, alho, as melancias, é muito bom. Tudo isso era muito bom. Só que eu sei que se eu aguentar só um pouquinho, esse período de maná, logo mais eu chegarei na terra que Deus preparou para mim. Tudo que eu vivi era muito bom.
Só que eu sei que esse processo no deserto vai valer a pena. Eu sei que muitas vezes a tentação de querer voltar vai ser muito grande. Mas ter coragem é olhar para tudo isso e dizer, eu também sei que aquilo que Deus preparou para mim é muito melhor do que qualquer outra coisa que eu já vivi. Creia nisso e siga em frente. Vale a pena enfrentar o processo para viver o novo de Deus. Só que eu tenho aprendido que viver o novo, romper barreiras, seguir adiante, é uma escolha. Você pode permanecer no lugar que você está, que você ainda vai ter a presença de Deus com você, que você ainda vai ter o cuidado do Senhor com você, e tá tudo certo. Deus não vai pesar a mão sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Eu quebro essa palavra hoje em nome de Jesus. Está repreendido esse peso dessa palavra sobre você hoje em nome de Jesus. Deus não vai pesar a mão sobre você se você escolher não viver aquilo que Ele tem para você. Lembra que você tem o livre-arbítrio, você pode fazer escolhas. E viver, permanecer é uma escolha e viver o novo também é uma escolha. Mas eu quero te encorajar a escolher aquilo que Deus tem para a tua vida, porque é muito melhor. Que neste dia você possa sair daqui se sentindo encorajado a fazer o que precisa ser feito para viver o novo de Deus. E esse novo pode ser uma nova postura que o Senhor está te chamando a fazer há muitos anos. Esse novo pode ser largar velhos hábitos que o Senhor está te cobrando há muito tempo. Esse novo pode ser um novo posicionamento em Deus, onde você vai escolher servir ao Senhor de uma vez por todas da maneira correta. Esse novo pode ser um novo posicionamento que você precisa ter dentro da tua casa. Esse novo pode ser um chamado ministerial que você está adiando há muito tempo. Esse novo pode ser uma mudança na sua vida profissional que você está com medo de se arriscar. Porque mudanças custam caro. Custa empenho, custa esforço, custa coragem, custa sonhos. Esse pode ser o novo que Deus está te chamando para viver. Mas guarde isso. O desconhecido ele pode ser muito desafiador, mas é neste lugar onde nós crescemos. É nesse lugar de total dependência de Deus que temos o nosso caráter moldado, que temos a nossa fé firmada, onde crescemos espiritualmente. E é nesse lugar que Deus está te chamando a viver, nessa semana, nesse mês de dezembro e nesse ano de 2026. Que eu quero declarar que vai ser o melhor ano da tua vida com Deus até então. Eu encerro esse devocional dizendo, continue seguindo adiante. Continue nesse caminho lindo com Deus. Continue nesse caminho desafiador. Sabe por quê? Porque logo ali, lá na frente, existe algo incrível te esperando. Eu quero declarar que a tua fé vai ser renovada, a tua visão será renovada para viver isso. Se você puder, se você não estiver dirigindo, não estiver fazendo nada agora, se você conseguir, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Liga o teu pensamento no Senhor. Eu quero declarar sobre a tua vida todas essas verdades que nós ouvimos aqui agora. Pai, obrigada, porque o Senhor não esquece de nós. Nesse lugar de acomodação, nesse lugar de escravidão, nesse lugar, Pai, onde nós crescemos e achamos que é só isso que o Senhor tem para nós. Obrigado porque hoje nós fomos lembrados e despertados para essa realidade do céu. O Senhor tem sempre algo melhor para nós. Sempre algo melhor. Eu oro para uma unção de coragem agora sobre os teus filhos e filhas, para que eles possam fazer o que precisa ser feito. Lançar as sementes que precisam ser necessárias ser lançadas, para que eles possam colher algo incrível nesse ano, nesse mês, nessa semana que está iniciando. Eu quero declarar sobre a tua vida um discernimento sobrenatural do Espírito Santo, para que você veja, entenda e perceba os caminhos perigosos, as alianças desnecessárias que você está prestes a fazer, as atitudes que estão te tirando do centro da vontade do Senhor, que você precisa abrir mão. Tudo aquilo que tem te tirado do centro da vontade de Deus, que não está te impedindo de viver a plenitude do que Ele tem para você. Que você tenha sua visão aberta agora e liberada em nome de Jesus. E principalmente coragem para mudar as atitudes. Seja visitado essa semana toda pelo Espírito Santo de Deus. Tenha o seu coração e a sua mente alinhada para que você viva tudo aquilo que o Senhor tem para você. Não tenha medo. Não tenha medo. Talvez o que você esteja vivendo hoje é muito bom. Mas se o Senhor está te chamando para novos caminhos, vá, porque vai ser muito melhor. E se Ele está te chamando, é porque no teu futuro Ele já está te esperando. Ele está no teu presente e já está te esperando no teu futuro.
Então, em nome de Jesus, eu quero declarar um futuro de bênção, um futuro de restauração e um futuro de grandes mudanças, mudanças que vão te levar cada vez mais próximo do teu Criador. Eu abençoo a tua semana em nome de Jesus. Eu abençoo o mês de dezembro em nome de Jesus. E não ache que por ser dezembro você não pode começar agora. Pode sim, porque o ano não acabou e a tua jornada só está apenas começando. Então comece hoje. Comece hoje, siga hoje, levante-se hoje, posicione-se hoje, porque Deus tem grandes coisas para a tua vida. Em nome de Jesus, vigie nas suas alianças, vigie nas mesas que você vai sentar, vigie nas conversas que você vai ter durante essa semana. Esse é o alerta do Espírito Santo para nós. E creia que grandes coisas Ele fará. Eu abençoo o seu dia, tua casa, tua família, o teu trabalho, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Glórias ao Senhor.